Olá, meus amigos. Hoje nós vamos trabalhar um assunto bastante comum, a parte de estatística da prova do Enem, né? Tem sempre umas 3, 4, 5 questões envolvendo estatística. É importante que você saiba calcular uma média aritmética, saiba calcular uma mediana, uma moda, a variância e desvio padrão, né? São assuntos que são abordados pra caramba na prova do Enem. Sem falar em análise de gráficos e tabelas, que basta você visualizar no gráfico na tabela para você conseguir marcar a opção correta. Então assim, para você calcular uma média aritmética simples, né, é só você somar todos os termos de uma distribuição e dividir pela quantidade de termos. Para você descobrir uma moda, é o termo que mais se repete. Então você vai pegar essa distribuição, de preferência você coloca em ordem crescente para você formar o que nós chamamos na estatística de Hall, né? Um Hall é a distribuição dos elementos em ordem crescente e você analisa aquele elemento que mais se repete. Aquele elemento que mais se repetir é a moda. O que está na moda é o que todo mundo usa, é o que mais se repete nas ruas. Então moda é o termo que mais se repete. Quando uma distribuição não tem moda, ela é chamada de amodal. Quando ela tem duas modas, é chamada de bimodal. E assim sucessivamente. A mediana é o termo central de uma distribuição. Então você tem que colocar em ordem crescente. Você tem que formar o rol, senão você vai acabar errando a questão. Então você coloca todos os elementos em ordem crescente e você vai pegar o termo do meio. Aquele termo que se encontrar no meio é a mediana dessa distribuição. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas e se eu tiver dois termos no meio? Se a quantidade de termos for par, não vai ter ninguém no meio. Então você vai pegar os dois termos mais centrais e vai fazer a média aritmética entre eles. Você vai somar os dois termos do meio e vai dividir por 2. Essa será a mediana da distribuição. Se liga só na questão esperta que eu preparei para vocês. Ó. No primeiro semestre de 2013, o jogador de futebol Neymar anunciou a sua saída do Santos e confirmou a transferência para o já fantástico time do Barcelona. O namoro entre Neymar e Barcelona é antigo. Nem mesmo a renovação de contrato do atacante do Santos em 2010 e o anúncio de que ele permaneceria na Vila Belmiro até a Copa do Mundo esfriaram a série dos catalães. Segundo o diário catalão Sport, o clube já vinha fazendo um dossiê sobre o jogador do Santos, desde sua participação no Campeonato Sul-Americano Sub-17, em 2009, no Chile. Confira abaixo alguns detalhes encontrados nesse dossiê, com os números do craque do time do Santos. Aí galera, ele coloca um monte de informação aí, onde a maioria vai ser irrelevante para vocês, né? Vamos focar naqueles que o problema está perguntando, nas informações que estão no enunciado. Ele pede para você analisar as informações que estão nessa tabela, né? E a partir daí, ele te dá 3 itens para você julgar. Primeiro, o número de gols do craque do Santos em cada ano, no período de 2009 a 2010, pode ser considerado uma distribuição amodal? Bem, o que eu fiz? Eu peguei aí o número de gols de cada ano e formei o rol, coloquei em ordem crescente, ó, 15, 17, 40, 44 e 56 gols, que vai desde 2009 até 2010. Bem, tem algum termo que se repete, que aparece mais vezes que os outros? Não. Então essa distribuição não tem moda, então ela é chamada de uma distribuição amodal. Portanto, essa questão, esse item é verdadeiro. Bem, vamos para o item 2. O número de títulos conquistado por Neymar sempre aumentará ao longo dos anos mencionados? Então, ele pergunta para você se o número de títulos sempre vai aumentar. Bem, galera, no primeiro ano ele não ganhou nenhum título. No segundo ano ele ganhou 2. No terceiro ano ele ganhou 3. Depois ele ganha 3 mais uma vez. E por fim, quando ele vai para o Barcelona, ele não ganha título nenhum. Então, quando ele fala que o número de títulos de Neymar sempre aumentaram ao longo dos anos mencionados, né, isso é uma afirmativa falsa, né, porque no último ano ele não ganhou nenhum título. Então, essa aqui é falsa. Bem, o item 3, ele fala que nos quatro primeiros anos, ele não fala dos 5, nos 4 primeiros anos, a média de jogos de Neymar foi maior que a mediana dessa distribuição. Será que isso é verdade? Como é que você calcula a média, né? A média dos jogos que ele fez aí nos 4 primeiros anos? Você vai somar o número de jogos que ele fez em 2009, 2010, 2011 e 2012. Você soma esses 4 termos e divide por 4, que é a quantidade de termos. Isso vai dar 62,5 jogos por ano. É a média de jogos que ele fez nesses 4 anos pelo Santos.
Agora, a mediana é o termo central dessa distribuição aqui de jogos. Como eu não tenho um único termo central, eu tenho dois termos centrais, eu preciso calcular a média aritmética entre eles, entre 65 e 66 jogos. Eu somo 65 com 66 e divido por 2. 65 somados com 66 divididos por 2 vai dar 65,5. Essa vai ser a mediana. No item 3, ele fala que a média é maior que a mediana. E de fato isso não acontece, né? Então essa alternativa também vai ser falsa. Ele quer saber, é o correto que se afirma apenas no item 1, né? Cujo gabarito é letra A.